Olá, boa noite. Esperando as pessoas entrarem. Aguardando a Aurora entrar. Oi, Kari. Boa noite, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui. Olá, Mico, vão chegando, sejam bem-vindas. Adi, bem-vinda. Esperando a Aurora entrar para a gente começar. Mandar uma mensagem para ela. Bem-vindas. A Aurora entrou. Sejam bem-vindas. Olá, boa noite. Seja Tudo bem-vinda. bem, minha flor? Tudo bom? Esperando as pessoas entrarem mais um pouquinho, né? Sim. E é Tá, bonito tá aí, conseguindo me ver bem? Me ouvir bem também? seguindo. As pessoas aí estão ouvindo, estão vendo bem. Tá tendo retorno ou alguma coisa assim? Tá tendo Boa noite, Sami, Adi, Adri, Tarsi, bem-vindas. Estão me vendo e ouvindo bem? bem um retorno. Um retorno. Dá pra ouvir direitinho. Samira, bem-vinda. Ouvindo bem. Ótimo. Ótimo. E aí, minha flor, tá tudo bem, né? Tudo bem, tudo em paz. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai fazendo uma prévia, né, do que a gente vai falar um pouco, dando continuidade às nossas lives nesse período da quarentena, aí para a gente se fortalecer, né? Criar essa Sim, rede de apoio mesmo, tanto do parto, né? E a gente trazendo esse tema de relacionamento aí na semana do Dia dos Namorados, aqui para esse fase que estamos vivendo, é um tema bastante importante, né? As nossas relações acabaram se intensificando muito por conta do processo da quarentena. A gente está ficando mais tempo em casa e, por consequência, a gente está convivendo muito mais com as pessoas que estão com a gente, né? Parceiro, sim, parceiro, legal, pessoas da nossa família ou as pessoas que estão ali nesse, fazendo parte desse momento, né? E falar de relacionamento é falar de uma parte essencial da nossa vida, né? Nós seres humanos somos seres sociáveis e nós nos relacionamos, né? E isso é importante, é vital para a nossa existência. Quanto melhor a gente consegue ter as nossas relações, fazer as nossas relações, uma vida mais tranquila e mais leve a gente vai ter equilibrado, porque no final é o que a gente vem buscando, né? Equilíbrio na nossa. sim. E para falar disso, a gente convidou a nossa maravilhosa, especialíssima Aurora. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Ana. Gratidão pelo convite, mais uma vez. É sempre bom estar aqui. Adoro águas de parto. Ali é uma amiga querida, uma profissional que eu admiro muito também, na área de parto. E relacionamento e parto tem tudo a ver, então vamos lá. Vamos lá.
Eu me chamo Aurora, para quem não me conhece, boa noite, prazer. Eu sou psicóloga de formação e trabalho também com constelação familiar, né? Sempre foi assim o esteio do meu trabalho. Tem 4 anos que eu trabalho com constelação familiar, e já tem mais de 10 anos que eu frequento, já tem uns 15 anos que eu frequento como participante. E eu gosto muito da constelação. Então, realmente é algo bem importante na minha trajetória profissional. Atualmente, eu também facilito biodança, sou facilitadora de biodança. Tive que dar uma pausa por conta da pandemia, né? Mas eu gosto muito de integrar o corpo também. Trabalho com um grupo de mulheres. Samira, que está aí online, querida, minha parceira, a gente organiza retiros juntas de mulheres, então sou muito ligada também ao feminino. Daí vem também a minha ligação com águas de parto, que a gente acompanha também alguns casais, né, grávidos, que querem ter seus babies de forma humanizada. Então, esse suporte emocional é muito importante também nesse momento. E atendo também em terapia clínica, né, atualmente online, por conta da pandemia. É isso. Ótimo. E para quem não me conhece, eu sou a Aline, da enfermeira obstetra do Águas de Parto, parteira de alma, aí trilhando essa trajetória dos partos em casa, ou dentro do hospital também, né, de forma humanizada. E a Aurora é super parceira aí também nesse processo, acompanhando com a gente também os casais, né, que vivem em casa principalmente. E é isso. E acho que já tem uma galerinha aqui, né? Boa. Tem uma galera ótima, uma galera querida online, que bom. Mami entrou aí, Remy também. Beijão. Foi, Remy também chegou. E Várias pessoas queridas então, presentes. a gente vai falar sobre o que faz o amor dar certo, né? A gente já está conversando um pouquinho antes, né? Uma prévia seria a live. Eu acho que, como eu já tinha falado, né? O relacionamento é uma parte fundamental da nossa existência, né? A gente construir relações saudáveis na nossa vida, tanto a relação conjugal, como as relações de amizade, a relação que a gente tem com a nossa família, que no final engloba tudo, né? As relações elas fazem parte do nosso ser. E eu, ao longo da minha vida, né, eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas diferentes. Eu tive a oportunidade de viajar para países e, e acredito, considero que eu tive essa oportunidade, né, de conviver com muitas pessoas diferentes. E eu tenho uma frase assim que parte da minha trajetória que é conviver é uma arte. Eu me sinto, né? Jogo de Sim. cintura o tempo todo, né? A gente está sempre ó, encontrar esse equilíbrio do eu e do outro, né? Da gente conseguir se sentir bem, mas ao mesmo tempo entendendo o espaço do outro, né? E aí a Aurora Isso. vai falar trazendo a ótica sistêmica, né? E como tornar essas relações mais leves. A Aurora, que tem muito mais métodos e ferramentas, né? Estudou métodos e ferramentas para isso, vai trazer um pouquinho dessa abordagem aí para gente. E a bola é sua. Obrigada, querida. Então, vou falar um pouquinho da perspectiva da constelação, alguns pontos que pode ajudar a gente a nortear como a se polir melhor e como se direcionar melhor nos relacionamentos. E eu acredito que isso é realmente um exercício, né? Então, assim, por mais que eu tenha um lugar de profissional, né, de ter acesso a alguns conhecimentos que ajudam, eu acredito que todos nós estamos aprendendo. E realmente é uma arte se relacionar, porque eu acho que é um grande desafio, né, se relacionar quando a gente está diante ali do outro
várias sombras nossas aparecem e a gente entra em contato muitas vezes com alguns aspectos nossos que às vezes a gente nem conhecia, né? Então, realmente é um desafio que exige constante aprendizado, essa relação, seja conjugal, né, de amorosa, ou seja, com outras relações. E esse exercício entre essa qualidade de se colocar e se afirmar, né, a sua identidade, e também aprender a ceder, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes numa relação, né? E aí, quando a Ali me falou, foi me falando essa coisa da experiência dela, me veio muito um ponto que eu já vou começar falando dele, que é a questão da gente estar integrada com o nosso masculino e feminino interno, né? E a gente vai inteiro para essa relação, mas pronto para a gente se relacionar quando a gente está fazendo esse casamento alquímico dentro de nós, o nosso masculino e feminino interno. Eles estão em harmonia. Então, que qualidades são essas desse masculino e feminino interno? O feminino é a qualidade do acolhimento, né? Do ceder, do ser mais doce, né? Esse colo. E dentro da mulher, por exemplo, tem esse lado feminino e tem o lado masculino, que é da assertividade, da clareza, do colocar limites. Então, numa relação afetiva, a gente precisa dessas duas qualidades para que a gente possa manter o nosso eixo, se manter inteira, se colocando, preservando a própria identidade e, ao mesmo tempo, sem invadir o outro, né? Sabendo também ceder em alguns momentos, sabendo acolher o outro, o ritmo do outro, a forma dele ser. Então, esse casamento interno alquímico, ele precisa acontecer e ser nutrido o tempo inteiro, né, dentro de nós. Como eu estou me relacionando comigo mesma? Eu estou respeitando meus próprios limites? Eu estou me acolhendo? Então, a gente se faz essas perguntas inicialmente para que a gente vá acolher o outro também. Que a gente não consegue acolher o outro, dar limite para o outro, se a gente não faz isso com a gente mesmo. Então, o primeiro passo é esse próprio relacionamento interno, né? E assim, Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele traz um arsenal imenso sobre relacionamento. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência, né, do que eu acredito, do que eu estudo sobre isso, e vou deixar aberto para perguntas também, porque eu sei que as dinâmicas são muito particulares, né? Essas coisas que eu vou falar, elas atuam, em geral, na maior parte das relações, mas se vocês tiverem perguntas também, clarear algum ponto ou alguma questão mais particular, vocês podem falar, tá bom? Então, eu separei aqui um primeiro ponto da constelação familiar, que é tratar o outro como igual. Porque a relação de par, né, uma relação de casal, a gente sai daquela relação hierarquizada de mãe e filho, em que eu sou menor do que a mãe, menor do que o pai, e eu passo a ser um par, numa relação horizontal ali. Então, precisa ter essa clareza, nós somos iguais. Então, eu não posso me sentir maior do que o outro ou melhor que o outro. Se eu sentir que meu sistema familiar é melhor que o outro, se eu sou melhor que o outro, isso aí já desequilibra a relação. Então, é muito importante que a gente reconheça que nós temos qualidades, defeitos e o outro também. E tá sempre atenta. Em que lugar eu me coloco? Será que eu estou me colocando superior ou que eu estou trocando de fato, né? Em alguns momentos eu posso dar, em outros momentos eu posso receber. Essa coisa da horizontalidade, ela passa muito por essa lei que Bert Hellinger traz, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Numa relação de casal, isso precisa ser nutrido e recíproco ali. Então, eu dou, eu recebo, eu dou e eu recebo. Se eu quero dar demais, o tempo todo dar, eu faço, eu resolvo, eu não preciso de você, eu dou conta de tudo e eu te dou tudo também. Eu saio do lugar de igual e fico superior. Então a gente precisa trazer essa possibilidade de receber também o que o outro tem para dar, né? De se colocar também nesse lugar de receber. Eu preciso também de você. E o que você tem para me dar, sua presença aqui, é importante. Valorizar isso, né? Isso traz a dignidade. Eu me alegro
com o que você tem para me dar, eu me alegro com a sua presença, né? Isso traz a igualdade no casal, né? Esse equilíbrio entre o dar e o receber. E isso acontece também nas situações difíceis, né? Isso eu tô falando das coisas boas de dar e receber. E quando tem crise no relacionamento, às vezes uma pessoa fez uma coisa que magoou muito a outra. E aí Bert Hellinger ensina a gente a fazer o troco sistêmico. Que se uma pessoa fez uma coisa muito ruim para a outra, essa outra ficou magoada. E ela fala, poxa, você me magoou, você isso, aquilo outro. Então essa pessoa, ela passa a ser superior de novo na relação. Porque ela foi magoada, a outra pessoa tem culpa, então a relação perde o equilíbrio de novo. Como retomar esse equilíbrio agora que uma pessoa está magoada e a outra está certa? Aí ele fala, faça o troco sistêmico. Você tem que devolver alguma coisa ruim pro outro. Só que um pouco menos ruim, ele fala, faça um pouco menos ruim, uma dose menor do que o outro fez de ruim. Mas faça alguma coisa também, né? Ruim, para devolver. Nesse momento que você faz alguma coisa ruim, você sai do lugar de ser boazinha, de ser a perfeita, e o outro ser o culpado. E aí, eu sabia que você ia gostar, Sam, do troco sistêmico. Você sai desse lugar de ser a boazinha e o outro ser o culpado e hierarquizado. E aí vocês dois, todo mundo erra. Eu erro, você erra. Volta de novo para esse equilíbrio, né? Então, ficar atento com esse equilíbrio aí entre dar e receber, esse equilíbrio da igualdade dos dois serem mais ou menos no mesmo nível, né? Aí nesse relacionamento. Eufemismo. É eufemismo de vingança. Bem escorpiano, né? Esse troco sistêmico, minha gente. Isso o que você está só fazendo uma explicação agora, disso que você está falando dessa troca, né? Criança. Eu sinto também que a gente vive no inconsciente que a gente cresceu em ambientes extremamente competitivos, né? Tanto a forma como a gente estabelece, por exemplo, a forma de ingressar, todas as nossas brincadeiras de infância, tudo que se fomenta dentro de nós é sempre de que a gente seja melhor do que o outro. E nunca melhor do que o outro pode ser, né? Então, acaba que isso a gente leva para dentro das relações e é um pouco dessa relação de dominação, né? Dessa coisa da gente ter uma tendência a dominar, a querer dominar. Então, a gente entra Sim. no jogo de eu te faço alguma coisa e você me faz algo, né? E acaba sendo essa troca, acaba sendo um troco que um jogo que todo mundo tá, porque a gente se machuca muito, né? A gente machucando o outro, inevitavelmente a gente se machuca também. Mas vai, continua. Sim. Só uma consideração. Sim, faz sentido o que você fala dessa coisa, né? De que quando a gente machuca outra, a gente se machuca. Esse troco sistêmico não é para ser usado o tempo todo, não, viu, minha gente? Que é isso. Sejam suaves. Isso aí é só numa situação em que realmente aconteceu um desequilíbrio, onde uma das pessoas ficou muito magoada e para voltar ao equilíbrio precisa, né, ter essa devolutiva. Mas, de fato, a gente tem que sempre buscar essa harmonia, né? Como o Ali falou, essa questão das relações competitivas é algo muito presente na nossa cultura. E isso também é muito presente, eu sinto, tanto entre mulheres, quanto mulheres com homens e tanto homens com homens. Infelizmente, tem em todos esses setores esse troco sistêmico. Mas eu sinto que a disputa entre homens e mulheres é muito forte hoje, né? Por conta da nossa história, né? Saímos de uma condição de um patriarcado em que os homens manipulavam as mulheres e dominavam, e as mulheres eram submissas. E agora estamos tentando reverter esse quadro e muitas vezes a gente cai no polo oposto, em que as mulheres dominam, controlam tudo e querem
dominar os homens e tornar eles submissos, né? Ou agredir como uma devolutiva a essa ferida. E isso é muito pesado, né? A gente precisa estar atento para não entrar nessas dinâmicas de poder e saber que cada um tem algo a oferecer nessa relação, né? O homem é importante, reconhecer que ele é importante, valorizar a presença desse masculino, que é algo muito importante atualmente na nossa cultura, né? A gente esquece, às vezes, as mulheres empoderadas, de reconhecer também a importância desse masculino e reconhecer que ele também tem feridas, ele não é só um vilão, né, que quer agredir. Ele também ele também sofreu com isso tudo que aconteceu. Então a gente precisa juntos ressignificar essa história para que a gente possa ter relações mais profundas e de uma troca verdadeira, né, com novos paradigmas, sem precisar ser um paradigma em que algum dos dois dominam, e ser um paradigma de troca verdadeira, né? Só respondendo o que você trouxe, assim. Uma pessoa perguntou, Ju perguntou, mas não seria uma vingança essa questão do troco sistêmico? Sim, é uma vingança, mas é uma vingança boa, porque é uma vingança que vai deixar a relação leve, porque no momento que uma pessoa está culpada e a outra acusa, a pessoa se torna maior, a pessoa que acusa. É uma reparação, perfeito. É uma vingança que traz uma reparação. Só com uma vingança menor do que o que o outro te fez, né? Maior não, é menor. Porque aí isso tende a acabar, né? Vocês voltam de novo ao equilíbrio, isso tende a acabar. É mais ou menos isso. Sair do lugar da boazinha. Nós mulheres precisamos sair do lugar da boazinha, porque esse lugar aí tá por fora. Esse lugar da boazinha, porque a boazinha faz tudo e nunca se incomoda com nada. É um desequilíbrio do feminino. É a mulher que está sem o lado masculino dela integrado, né? Ela precisa sempre ceder, 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 ceder. E nunca coloca o limite. Isso desequilibra. E isso é um processo de reparação que inclui a responsabilidade. Perfeito o que vocês falaram. 10. Já estou vendo que vocês entenderam direitinho. Beijo, Ale. Tem homem bonzinho também, perfeito. Tem homem também bonzinho que quer agradar o tempo todo. Essa dinâmica de agradar o tempo todo, passar por cima de si mesmo, não vale a pena. Isso aí não traz harmonia na relação. A gente tem que se honrar primeiro, se respeitar e a partir disso construir uma relação autêntica com o outro, né? Deixa eu ver aqui o que eu vou falar para você. Diga, minha flor. Falou, Aurora, do feminino e do masculino que está dentro de nós. Eu acho importante também ressaltar a importância da gente olhar para esse feminino e masculino e perceber como ele está, como ele se encontra, né? Porque esse casamento místico que acontece desse feminino e masculino, ele acontece, né? Tanto o feminino e o masculino estão curados, né? Então, quando a gente tem feridas no nosso feminino, quando a gente tem feridas dentro do nosso masculino, esse casamento ele não consegue acontecer, não consegue integrar ele em nós. E é como você falou, o exercício que a gente vai fazendo, né? Olhar para esse lado feminino nosso, olhar para esse lado masculino. E às vezes isso eu acho que é algo que você vai trazer. A gente vai atraindo pessoas feridas também, como está dentro de nós. Perfeito. E a gente tem que olhar para ele curar desse processo de cura, que é um exercício, né? É uma caminhada. Verdade. Sim, com certeza, minha flor. Perfeito o que você traz. A gente sempre atrai o semelhante de alguma forma. Tanto a nível individual, né, das minhas questões aqui pessoais, eu atraí alguém por afinidade vibracional. Sempre a gente atrai alguém por afinidade vibracional. Então tem algo que o outro traz que tem em mim de alguma forma também. Alguma coisa aí casa com o outro, né? Se uma pessoa atraiu o algoz, ela está vibrando na vítima. O algoz, ele não chega onde não tem vítima. Então, assim, tem uma ressonância energética em todos os casais e tem uma ressonância sistêmica em todos os casais. Então, algo aqui atrás, os meus ancestrais, que não está muito bem resolvido, provavelmente eu vou atrair um parceiro que tenha ressonância nesse sentido.
Também. Tem questões do sistema dele que também não estão bem resolvidas e talvez outras estão. Então, mais ou menos, temas parecidos são atraídos. A pessoa se atrai por aquele parceiro que tem um tema parecido com o meu, inconscientemente. A gente vai buscar certinho o parceiro que tem aquele mesmo tema sistêmico. E isso acontece no universo para que a gente traga a reparação, né? Uma tentativa do sistema de trazer uma nova história, de trazer, desse casal refazer esse movimento de repetição que aconteceu em muitas gerações. Quando eles se encontram, é uma esperança em esse padrão ser reeditado. E ele só pode ser reeditado quando a gente vive uma situação parecida. E a gente muda o script, a gente passa a agir de outra maneira, né? Todo casal que se encontra tem essa chance de sair dessa roda viva de repetição, romper com isso e fazer uma nova história, fazer novas escolhas, novos padrões que sejam construídos da forma como eles desejam. Isso. E para isso é muito importante, né, que cada um deles se despeça do seu sistema de origem. Quando um casal se junta e se casa, quando tem filho, então, mais ainda, significa que o sistema que eu formei tem predominância em relação àquele sistema anterior, que é a minha família de origem. Então, agora eu preciso olhar para o meu sistema. Então, aqueles valores que eu recebi lá de trás, né? O nível de contato, de intimidade do lugar de filho que eu ocupava, ele precisa mudar. Então, por exemplo, o filho que fica muito tempo na casa dos pais, que não consegue sair, às vezes leva o companheiro para dentro da casa dos pais. Tem alguma coisa estranha aí no campo, porque como ele não conseguiu deixar a família de origem e quer construir a família dele em simbiose ainda com essa família de origem, vai dar confusão. Precisa fazer esse movimento de sair do lugar do filho, de crescer, de ir para o lugar de adulto. E se virar agora eu me viro para a minha própria vida. Eu deixo lá atrás, com honra e gratidão por tudo que meus ancestrais, meus pais me deram. Mas agora eu preciso olhar para a minha própria vida, fazer minhas próprias escolhas, traçar meu próprio caminho. E as crenças, Sam me falou, as crenças vêm com a gente. Com certeza. Só que vem de uma forma diferente quando a gente vai tomando consciência dos padrões que a gente repete e faz esse movimento de devolver o que é do sistema para ele. A gente tende a repetir todos os padrões que veio do nosso sistema. Mas quando a gente traz para a consciência e faz movimentos terapêuticos para romper com esses padrões, é possível quebrar esse ciclo de repetição. E esse movimento ele é feito em constelação familiar, de uma forma linda. Eu já atendi muitos casos com muito sucesso nesse movimento de sair dos padrões de repetição, de sair do padrão de simbiose com a família de origem e ir para o seu próprio lugar de adulto. É mais uma chance que o universo está dando de reeditar aqueles padrões. Tá tudo aí, a tocha está na sua mão. Agora é a sua vez de exercitar, né? E sempre com honra pelo que os ancestrais deram, porque quando a gente tem honra, a gente reconhece que eles fizeram o melhor que eles puderam, a gente sai da acusação. A acusação nos coloca no lugar de exigência, né? Vocês precisam me dar o que eu quero. Vocês precisam ser os pais que eu desejo para mim. Então, eu fico exigente nesse momento. E eu deixo de reconhecer o que é que antecede os meus pais, que são os meus avós, meus bisavós. Que dinâmicas tem por trás aí deles, para eles estarem tendo esse tipo de dinâmica? No momento em que eu exijo, eu perco de vista tudo isso. E eu só olho para o que eu quero, não olho para o que eles podem me dar ou o que é que eles têm para me dar. Eu fico infantilizado e eu fico querendo estar grande diante desses pais que são maiores do que eu, porque eu estou exigindo, quem exige está maior. E na verdade eu fico fraco, porque eles são a minha origem, eles são a minha raiz. Então, se eu não recebo o que eles têm para me dar, do jeito que é, eu fico fraco, né? E eu vou para a vida sem força. Então, saindo desse lugar de exigência, a força volta para mim.
E eu passo a ter a escolha do que fazer com tudo que eu recebi. E muitas vezes, Aurora, isso que a gente rejeita dos nossos ancestrais, dos nossos pais, principalmente, são coisas que carrega também, né? Parte Sim, da nossa sombra que a gente está negando. E quando a gente nega aquilo ali, é como se a gente estivesse botando a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora ela vai voltar, né? E aquela sombra vai te atormentar cada vez mais. E isso. esse processo de rejeição é, é exatamente não querer olhar para essa sombra que você reconhece nos seus ancestrais, porque a gente só reconhece aquilo que a gente já conhece, que está em nós, que está dentro, Perfeito, que a gente precisa trabalhar, né? perfeito. Quando a gente acusa, né? Um dedo aponta, três apontam para mim. Geralmente a gente repete quando a gente acusa. Então, quando a gente reconhece, ok, eu reconheço, eu não vou fingir que não tem aquele padrão, mas eu reconheço também que é o que a pessoa pode me dar, né? Eu não vou exigir que ela me dê mais que isso, porque é o que ela pode me dar. Esse movimento é o movimento do adulto. Então, como é o movimento para o amor dar certo, com toda essa carga sistêmica que eu recebo? O que eu não recebi dos meus pais, que com certeza vai ter alguma coisa, porque nenhum pai é perfeito, essa carência que ficou da minha infância, nessa falta que eu preciso cuidar dela, ela é minha. Então eu olho para minha criança, a Aurorinha pequena, cada um olha para sua criancinha, pergunto para ela, observo o que é que ela tem para me dizer que está faltando, e eu cuido disso. Então quando vem a carência, é minha, eu cuido disso. Eu pego a Aurorinha no colo, cuido dela. Porque se eu quiser que alguém venha me compensar, se eu não olho para essa minha criança, ela vai aparecer no relacionamento, né? Ela vai aparecer e eu vou querer que o outro cuide dela para mim. Então, você precisa me dar a atenção que eu não recebi dos meus pais. E claro que a gente não vai falar com essas palavras, mas de alguma forma eu vou exigir do outro que eu não recebi dos meus pais, quando eu também exijo dos meus pais o que eles não puderam me dar. E isso acaba com a relação, porque o outro nunca vai ter como te dar o que você não recebeu, porque não é da natureza dele te dar, ele vai sair do lugar dele se ele for tentar te dar o que você não recebeu. O lugar de companheiro é horizontal. Assim, a hierarquia é pai e mãe. Então a gente precisa retomar essa responsabilidade pelo que a gente precisa curar em nós, pela nossa criança ferida. E sair desse movimento de exigência com os pais, quando a gente sai dele, a gente também sai dele no relacionamento de casal. E a gente passa a ir para um lugar de troca ali, em que, ok, eu preciso receber algumas coisas, posso dar outras. E vai tendo esse movimento de troca gostosa, de ajustes, né? Mais ou menos isso. Esse é assim, é o ponto crucial de relacionamento de casal. É um dos pontos mais importantes, assim, esse movimento de cuidar da criança interior. Tá É fazendo sentido? verdade, trazendo para mim mesmo de como Muito bom. aparece bastante na, na relação, né? E a gente olha e fala, nossa, eu fazia isso quando eu era criança. É mesmo. É incrível, né? Sim, É incrível como aparecem mesmo essas dinâmicas. E muitas vezes a gente só descobre que ainda tem alguma coisa para curar quando a gente está na relação, né? Porque aí aparece todas essas dinâmicas, essas coisas que estavam ali escondidas, de repente, vrá, vem tudo. Aí a gente se dá conta, opa, ainda tem isso dentro de mim. Então eu tenho isso para cuidar ainda. Gratidão, Ivana querida. Um beijo. Então, minha gente, eu vou falar outro ponto aqui. Pode ser, Ali? pode. Fique à vontade. Que é, que é importantíssimo na relação de casal também. Muito, 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 muito.
que é um dos casos que eu mais recebo pessoas também para trabalhar nesse assunto, que é honrar os parceiros anteriores. Como é isso de honrar parceiros anteriores? Às vezes a gente viveu alguma relação em que ficou alguma mágoa, né? Foi difícil e fica ali aquele ressentimento dessa relação e a gente não sabe, mas tudo isso dos relacionamentos anteriores influencia no relacionamento atual, que o Bert Hellinger percebeu. Então ele ensina a fazer num processo de constelação familiar o ritual da boa separação, que é a gente se separar do outro com amor, é a gente honrar aquela presença do outro na nossa vida, conseguir agradecer pelo que a gente viveu com ele, porque sempre tem coisas boas e coisas ruins, mas mesmo que tenham coisas difíceis, aquela pessoa ela te trouxe algum aprendizado. Você não vai sair igual da relação. Se te trouxe algum aprendizado, ela foi por ressonância, então você precisava olhar sobre você mesmo, sobre o seu sistema. Então a gente precisa reconhecer essa pessoa. Se tem filhos, reconhecer também essa dádiva, né, de ter tido os filhos com essa pessoa. Porque ninguém tem filho só. Então, mesmo se o pai só fez o filho e saiu, ele ajudou você a ter esse filho, né? Você não engravidaria sozinha. Então, honrar essa presença dele também, por você ter essa possibilidade de ter esse filho. Às vezes, a gente acha que não tem mais nenhuma ligação com o ex. Eu nem penso nele. Eu nem lembro que eu vivi com essa pessoa. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que. Um dia desse eu atendi uma pessoa que falou assim pra mim: eu nem lembro que isso aconteceu na minha vida. É como se todos esses anos tivessem apagado da minha memória. Então, se tudo isso que eu vivi com essa pessoa eu não honro, parece que não fez diferença na minha vida, essa pessoa ela tá como excluída no seu sistema. Você tá esquecendo de honrar, às vezes, 30 anos da sua vida, 40 anos, sei lá o que seja, mesmo que tenha sido pouco tempo, mas foi intenso, você precisa honrar e reconhecer a importância dela. Agradecer. Eu dou um lugar, você diga assim pro seu ex, eu dou um lugar mentalmente, só mentalmente, a você no meu coração. E agradeço por tudo que vivemos juntos. É muito importante. Aí, nesse momento que você dá um lugar para ele no seu coração, você verdadeiramente se liberta. Quando você fala essa palavra do seu coração com verdade, esse movimento acontece. Bem-vinda, Samantha. Tem alguma pergunta aí, Flor? Importante que eu não consegui acompanhar tudo. Eu tiveram algumas assim que passou rápido também, tem muito comentário. Mas uma consideração para agradecer é importante a gente também entender que a nossa existência daqui, ela é experimental, né? A gente está experimentando o tempo todo. Então, as pessoas, elas são nossos espelhos para que a gente olhe o que a gente às vezes gosta, o que a gente sente prazer, o que a gente se sente bem e o que a gente não gosta. Então, muitas das experiências que a gente vive é para a gente ver o que a gente não gosta, né? Aí a gente só vai saber se a gente não gosta, se a gente vive, né? Então, quando a gente sai desse lugar de vítima da vida, colocando várias ressalvas, né? Mas colocar sempre nesse lugar. Ai, porque me aconteceu isso? Ai, porque a pessoa fez isso comigo? Ou que alguém falou aí de traição? Ai, porque a pessoa me traiu? Às vezes, a sensação de mal-estar, né? Poxa, eu fui traída. E aquela pessoa me mostrou que eu não gosto disso, que eu não quero estabelecer uma relação. Como que eu faço para ter uma relação, né? Por que eu atraí isso? Qual a responsabilidade que eu tenho dentro disso? Né? Então, eu acho que também essa importância do agradecimento para que a gente honre essa pessoa e aquela atitude, tantas coisas que a gente hoje olha para trás e fala assim, velho, eu fui muito idiota, eu fui muito ruim com uma pessoa, eu fiz merda, sabe? Eu magoei também as pessoas, né? E as pessoas que se relacionaram com a gente
também devem pensar isso em algum momento, né? Chegam a um grau de maturidade e entendem que o que elas fizeram com a gente foi algo cruel, né? Então, Isso. olhar para a vida também, olhar para si nesse lugar de responsabilidade, né? Responsabilidade emocional, responsabilidade para a gente se relacionar com o outro, né? E essa caminhada que a gente, né? Porque, principalmente quando a gente é muito jovem, a gente vai construindo e a gente está muito na emoção e a gente age com essa emoção, né? A gente não consegue talvez perceber tanta coisa e lá na frente a gente construindo isso muito melhor. Tem muitos comentários aqui. Tem, eu consegui ver alguns. Vou tentar falar um pouquinho, certo? Sim, Do sim. que eles falaram, que tem a ver com isso que você está trazendo também, né? Essa dinâmica, né, do vítima e algoz dentro da relação. Quando uma pessoa ela é vítima, ela se sente agredida pelo outro. E se ela se mantém nesse movimento de vítima, de alguma forma ela vai agredir o outro também. É uma dinâmica em que os dois ficam trocando de papéis, né? Se eu me sinto magoada com o que você faz o tempo todo, eu jogo na sua cara porque você não presta, eu vou trocando de papel, né? Todo agredido, ele agride também. Então, eu me mantenho nesse lugar de vítima, eu não tenho responsabilidade por estar aqui. Só você que tem. Porque você me faz as coisas e você não presta. Eu estou dando a minha responsabilidade de me cuidar, de fazer as minhas escolhas, de estar nessa relação ou não para o outro. E eu estou tornando ele cada vez maior, né? Então, eu me manter nesse lugar de vítima, ele sustenta o lugar de algoz do outro e aumenta essa dinâmica. Então, é uma dinâmica muito perigosa e que em toda vítima tem um algoz, e em todo algoz tem uma vítima. É uma dinâmica muito sutil aí que acontece, né? Por exemplo, algumas pessoas perguntaram caso de abuso, né? Abuso sexual. Claro. Toda pessoa que abusa, geralmente ela foi abusada. Então, aí a gente já vê claramente que quem é um abusador, quem é o algoz, é uma vítima também. Geral, 99,9% dos casos de abusos são assim, né? Então, assim, é muito delicado olhar para isso. E dentro disso tudo que eu falei, como é que a constelação olha para essa questão de abuso? Se uma pessoa ela atrai um abusador, não foi por acaso, foi por ressonância energética, vibracional. Geralmente tem algum caso de abuso no sistema, muitas vezes é em segredo, nem sempre as pessoas sabem, o que torna ainda mais complexa a situação, porque quando é um segredo, aquela carga fica muito maior no campo. É constelação de segredo a gente faz. Então eu tendo a atrair de novo uma dinâmica parecida, repetindo esses padrões que tiveram lá atrás. E no momento em que uma pessoa comete algo para alguém do sistema, abuso é difícil de aceitar, muito, 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 muito. Mas a gente precisa olhar, né? Faz parte de uma forma muito comum até na nossa realidade, então a gente precisa olhar. Mas assim, sempre que vem um abusador, ele tá representando ali algo de trás que está sendo reeditado de novo ali no sistema. Provavelmente isso acontece. Então, essa pessoa ela se torna um excluído, né? A pessoa que abusa. Muitas vezes não é bem vista, ela é mal vista e ninguém quer olhar para ela, é como se ela fosse a pior pessoa do mundo. Então, muitas vezes ela é excluída. E ela está ali representando algo do sistema que precisa ser visto. Geralmente, quando tem caso de abuso, existe aí problemas no relacionamento de casal. Por exemplo, algumas pessoas trouxeram de criança, abuso de criança. Geralmente, essa energia da invasão de um abuso entrou porque faltou, pode ter faltado essa proteção dos pais dessa criança, né? Inconsciente às vezes. Então, ou o casal estava desconectado, não conseguia ver a criança, de alguma forma faltou essa proteção, né?
Mas ninguém é culpado exatamente nesse caso. A gente precisa sair desse olhar acusativo em dizer que tem um culpado e pronto. E também não é dizer, ah, ele é bonzinho, ele abusou e é bonzinho. Não. A gente reconhece o que aconteceu, dá um lugar a tudo isso que aconteceu. A pessoa que abusou reconhece a responsabilidade, mas ela precisa ser vista e a gente precisa honrar a presença dela, dela ter chegado ali no sistema, para mostrar alguma coisa que não foi bem resolvida lá atrás e que está gritando para ser vista. Eu te vejo, você tem um lugar aqui. Eu sinto muito por tudo isso que aconteceu. Foi muito difícil, mas eu reconheço, né, que de alguma forma, às vezes é difícil falar essa frase, mas eu estou falando para explicar para vocês. De alguma forma eu atraí isso porque tem algum nível de ressonância no meu sistema. Senão esse assunto não chegaria para mim. Funciona mais ou menos assim. E a cura desses pais que estavam ausentes, né, desse pai que estava ausente, dessa mãe que às vezes não gosta do marido, olhar novamente para essa criança e trazer o processo de proteção para ela. E a própria, muitas vezes a mulher, pode ter sido o homem também, a própria pessoa, e desenvolvendo esse recurso de se proteger enquanto adulta também. E agora eu sou capaz de me proteger, sou capaz de dizer o que eu quero, o que eu não quero. Naquele momento eu não era. Mas a pessoa precisa retomar isso, desenvolver essa força de saber dar limite, porque o abuso muitas vezes fica confuso na cabeça da criança. Eu amo e odeio. Às vezes é alguém que ama ela, que abusa, e ela gosta e não gosta. Às vezes ela sente prazer e ao mesmo tempo odeia aquela pessoa. Então fica aquela ali, aquela crise. Então essa pessoa precisa de acompanhamento terapêutico para resolver isso e para descolar amor de abuso. Amor é uma coisa, abuso é outra. Então eu não preciso deixar que quem eu ame me abuse. Muitas vezes pode ficar essa sementinha aí na pessoa que foi abusada. Então a pessoa precisa fazer um processo terapêutico para aprender a descolar isso, e se proteger, e se permitir ser amada, dando limite para o outro, eu quero ou não quero. Sim, interessante. Eita, haja coração, né? É muito intenso esse assunto, né, minha gente? Muito intenso. Como Samira falou aí, dá trabalho amar, né? Esse caminho que a gente é o oposto do que a gente vive dessa competição, da guerra, da tentação. Outro lado muito mais feminino, que é da sensibilidade, do acolhimento. Conseguir equilibrar, né, os dois. Claro que não é ir para o outro, é a gente ajustar aí esse botãozinho. Sim, é isso mesmo. Tá A fazendo gente tá, sentido, não tá? sim, total. A gente está com 10 minutos ainda. E aí, se você quiser já ir falando aí outras coisinhas. Né? E passou rápido, não foi? Menino, tem muita coisa para falar. Aqui, vai, aproveita. Mas tá sendo bom, tá sendo ótimo. Então, gente, eu vou falar agora uma coisa que é muito importante na constelação familiar, que é amor à primeira vista e amor à segunda vista. Bert Hellinger tem um livro que chama Amor à Segunda Vista. Então, o que é isso, né? Amor à primeira vista e amor à segunda vista. O amor à primeira vista é quando a gente se apaixona, que a gente vê o outro e fica empolgada e acha aquela pessoa maravilhosa, perfeita, aquela pessoa combina perfeitamente comigo, ela vai atender tudo que eu desejo, tudo que eu esperei para minha vida, que é uma fase muito gostosa e importante do desenvolvimento. Mas essa pessoa, muitas vezes, ela tá com óculos nosso, que é um óculos da paixão. A gente não vê o outro, a gente vê nossos sonhos ali no outro. A gente vê todos os nossos sonhos projetados, a gente não consegue ver o outro real de carne e osso, com o sistema dele, quem ele é de fato. Então, primeiro a gente vive esse amor à primeira vista, se entrega, que é muito gostoso. E depois, se a gente quer estar com o outro, a gente precisa se permitir também a vivenciar o amor à segunda vista. Bom, eu tô te vendo, você não é bem isso que eu imaginei, eu tô vendo alguns defeitos aí,
Mas como é bonito também, né? Eu poder mostrar meus defeitos. O amor em que vê a imperfeição do outro, o amor real, como Bert Hellinger chama. Não é o amor idealizado, é o amor real. Então, eu sou real com minha sombra e com minha luz, e você também tem a sua sombra e a sua luz. Então, a gente precisa, quando a gente quer amadurecer e viver uma relação madura, mais profunda, a gente precisa se permitir a entrar nesse amor à segunda vista, reconhecendo quem o outro é, reconhecendo o sistema do outro, as questões que ele traz, que o sistema, questões do sistema que ele traz, e continuar nutrindo esse amor constantemente, né, de várias descobertas e redescobertas. Você me falou amor, acho que é a segunda, a terceira, a quarta vista. É isso mesmo. Sempre tem esses ciclos de morte e renascimento na relação, né, em que a gente precisa estar cultivando e reafirmando esse desejo de estar com o outro, refazendo esses votos de estarem juntos, no amor real, no amor que inclui tudo que o outro é, tudo que o outro traz, e tudo que eu sou, que eu trago, né? Esse é o amor real, o amor que a gente amadurece, porque a gente consegue se ver, né? E se eu tenho um defeito, não é motivo do outro ir embora correndo. É motivo de eu cuidar disso e ele também cuidar disso. E juntos a gente aprender a reeditar essas questões, né? Do que eu posso melhorar, do que eu também não posso às vezes, que eu não consigo ainda. Então, é um amor que vai ajudando nesse processo de evolução dos dois, né? Esse amor real. E é lindo quando os dois estão nesse movimento, né? De abertura para crescer juntos. Então, o processo de avançar é mais rápido, né? Quando é assim. Quando uma das pessoas já está assim, já é maravilhoso para ela. Mas às vezes é mais desafiador estar na relação. Quando os dois estão, um processo de crescimento muito intenso e muito bonito. E às vezes um exercício muito interessante foi a psicóloga que me passou, né, Louise Prata, que nessa relação de espelho que a gente tem com o outro, muitas vezes nessa convivência que a gente tem, que o outro vai realçando coisas que a gente não gosta, né? Tipo, atitudes que a gente não gosta. Então, muitas vezes, em vez de criticar o outro, muitas vezes a gente trabalha isso dentro de nós. Isso está me saltando aos olhos, né? Salta aos olhos, eu trabalho dentro de mim. Então, dentro desse sistema de troca que você falou, trouxe, né? Quando eu consigo trabalhar ele dentro de mim, aquilo ali está me incomodando. Então, por exemplo, a pessoa não está me dando tanto carinho, tanta atenção. Eu queria um pouco mais de carinho e atenção. Às vezes, a gente fazer o movimento, né, do que a gente queria para o outro, talvez o outro consiga perceber, né? Às vezes sim, às vezes a gente precisa falar, mas a gente sempre trazer para a gente do que a gente vê de outro e tentar melhorar dentro da gente. Nesse sistema de troca, a pessoa vai perceber e ela vai fazer diferente. Funciona. Muito bom, Flu. Ótimo, ótima dica. Ótima dica. O pessoal está comentando aí, agradecendo, gratidão também. Né? Tá sendo bem fluido, né? Essa live, tô gostando também. Tá sendo bem rico, bem bonito. Sim. E aí pode continuar. Você acha que vai precisar de Se, outro? Tem 5 minutos, se- mais ou menos. se tiverem perguntas. Ah, linda, Sam, te amo. Ela disse que me amou à primeira vista e me ama hoje a outras vistas. Te amo, irmã. Eu vou falar um comentário sobre o que você falou, Ali, que eu achei super legal, né? De dar para o outro também o que eu desejo, de buscar construir em mim o que eu espero no outro. Isso é incrível, isso que você traz. E traz muito uma postura em que tem a ver com sair do movimento de criança, né? O que é que a criança faz? Ela espera. Espera, chora, quer que o outro venha e me atenda. E vou para o movimento de adulto. O que é que eu vou fazer com essa minha necessidade? Às vezes eu posso dar para o outro, ou às vezes mesmo me dá. Eu quero um dengo, o outro não está afim de me dar um dengo.
Então me dou um dengo. E às vezes me dando um dengo, às vezes o outro até vem, que eu fico tão dengosa que o outro quer me dar um carinho depois. Então é esse movimento de se dar também o que você precisa, para depois pedir para que o outro também atenda essa necessidade, né? Então você fica vibrando isso que você quer trazer para a relação. E tem um poema de Osho que eu postei na página, depois dei uma olhada, foi um dos meus últimos posts, que fala sobre isso. Ele fala que a gente sai do movimento de. Ele fala do movimento para a gente sair do movimento de mendigo no amor, de ficar pedindo, eu preciso de você, eu não vivo sem você. E ir para o movimento de imperador, que eu me dou o que eu preciso, e eu vou aqui para essa relação para somar com você, para receber e para te doar. Então a relação fica em outro nível, né? Que tem a ver com isso que a Ali trouxe. Muitos parabéns de todo mundo agradecendo, né? Muito, muito, muito grata. A Ali, Águas de Parto, a Ju, linda, que eu vi a mensagem maravilhosa, filha do coração, ela colocou. Amo muito Ju, a mãe dela é maravilhosa, minha gente, linda. É minha mãe Alma do coração também. Obrigada a todos. A presença de vocês foi uma delícia estar aqui com vocês nessa live. Gratidão a Ali pela sintonia, pelo convite. gratidão também, amor, e muita gratidão por sempre, por muito, por tudo que você sempre nos traz, ensinamento, né? Eu acho que fica aí a mensagem de que para a gente sentir equilibrada nas nossas relações, a gente precisa estar consciente de nós, né? Olhar para a gente com alta responsabilidade, né? Buscar processos terapêuticos, porque são ferramentas que facilitam nesse processo, né? De olhar para a gente construir, curar as nossas feridas internas, para que a gente, por ressonância, atraia também pessoas curadas, né? É um movimento importante. Gratidão a Perfeito, todos. Ali, perfeito. Gratidão a todos. Muito, muito obrigada. Pessoas muito especiais online. Ju falou, minhas filhas lindas. Tá vendo aí? Somos irmãos de alma, agora somos abençoados pela sua mãe, linda. Ô, gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Imperatrizes, o Sam me falou, lindona. Então, que a gente possa seguir esse movimento, né? De ser imperatrizes na vida, imperadores e imperatrizes, se cuidando, se amando, para que a gente vá para a relação desse novo lugar, né? Vamos deixar a live disponível, gravada na página Águas do Parto. Namorem muito essa semana. Se namorem, namorem online, se for possível, presencial para quem pode. Então, aproveitem esse Dia dos Namorados, se curtam também, se mimem. Quem não tem namorado, faça a sua noite também para você especial. Bote uns olhos, uns perfumes cheirosos, dance, se arrume. Quem tem, faça para o seu par, aproveitem. E muito, muito, muito grata por essa oportunidade de estar aqui com vocês, trocando um pouco sobre esse conhecimento tão bonito que eu tenho a gratidão de ter acesso, né? E sinto alegria em poder compartilhar, né, com a Ali, com a Água de Parto, que tem tanta ressonância com essa visão, né, sistêmica. Gratidão. Gratidão imensa. Um beijo. Feliz dos namorados, namoradas, namorades. A todos. E é isso, amor. Gratidão Um imensa. beijo, meu amor. Grande, Um até cheiro. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. A live vai ficar gravada, viu, gente? Assistam, divulguem, mandem para os amigos. E a gente vai fazer outras com fé em Deus. Sim. Vamos